Olá, meninos do primeiro ano. Vamos começar mais uma aula aí, quarto bimestre, terceiro ciclo, né? Mudou um pouco a forma de falar aí, mas é o quarto bimestre, terceiro ciclo, tá? E o tema da aula hoje vai ser sustentabilidade dos recursos naturais que a gente tem. Antes de iniciar a aula, eu vou explicar para vocês aqui como vai funcionar o portfólio. O tema da aula, eu coloquei aqui, né, sustentabilidade dos recursos naturais, que é o tema da aula, e o objetivo, entender os recursos naturais, entender que os recursos naturais são limitados e se não forem utilizados de maneira sustentável, eles vão se esgotar, né? Em cima, o tema da aula e embaixo o objetivo, tá? Então vamos lá. Para o portfólio, vocês vão confeccionar um brinquedo de materiais recicláveis. Como assim, professor? Vou explicando. Esse brinquedo será apresentado na aula online. Na próxima aula online, vocês vão me apresentar esse brinquedo online e logo depois vocês vão tirar uma foto dele e postar lá no portfólio. Então, é simples. Nossa, que difícil. Não é. Eu coloquei uns exemplos aqui, alguns brinquedos que podem ser confeccionados de material reciclável, né? Se vocês pesquisarem na internet, vai ter milhares lá. E no YouTube também vai ter tutoriais explicando isso. Então, vocês vão fazer dessa forma. Vocês vão me apresentar na aula online esse brinquedo e logo em seguida tirar uma foto dele e postar lá no portfólio para eu estar avaliando vocês, tá ok? Então, vamos lá. Qualquer dúvida sobre esse portfólio aí, lá no fórum, eu vou estar lá até às 18 horas esclarecendo para vocês, tá? Então vamos lá, o objetivo da aula, né? Os recursos naturais e a humanidade. Eu vou falar um pouco sobre esses recursos naturais e como eles estão sendo usados, como eles foram usados ao longo da história, para vocês entenderem por que é importante preservar. Desde os primórdios da sua existência que o homem usa os recursos naturais, desde o período paleolítico, neolítico, que ele vem usando esses recursos naturais. Lógico que ele usa ao seu favor, tá? A maior parte do tempo foi ao seu favor, em benefício próprio, vamos colocar assim. E até hoje é dessa forma. Como assim, professor? O cara desmata? Mas ele desmata com o objetivo de ter vantagens econômicas, tá? Bom, e o que são recursos naturais? Você pergunta, o que a gente está falando? O que é isso, recursos naturais? Recurso, né? Define-se como tudo que existe na natureza e serve para satisfazer as necessidades fisiológicas, socioeconômicas e culturais da humanidade. Então é tudo que a Terra, o planeta Terra nos oferece e são usados para nos satisfazer. Basicamente é isso. Seja necessidades de bem-estar ou econômicas, principalmente econômicas, tá? Devido ao mundo capitalista que a gente vive. E essa gestão de recursos naturais e conflitos entre povos, né? A eficiente utilização dos recursos naturais permitiu, através do tempo, primeiro a supremacia do homem em relação aos outros animais, porque o homem conseguiu dominar primeiro esses recursos naturais. E alguns países com relação a outros. Então, quem tem esse maior recursos no seu território tem mais domínio. Lógico que tem um problema de gestão. Por exemplo, o Brasil é um país que tem muitos recursos naturais, só que não tem domínio mundial, né? Porque ele não teve essa gestão eficiente desses recursos, como a China, de certa forma, tem, os Estados Unidos, enfim, o próprio Japão. Então, o Brasil não tem essa gestão eficiente desses recursos naturais que o país tem. A classificação dos recursos naturais, eles são, atendendo à sua velocidade de renovação, os recursos naturais podem dividir em renováveis e não renováveis. Como o próprio nome diz, renovável, que vai se renovando, e não, porque não se renova, obviamente, né? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos de recursos renováveis e não renováveis. Não renováveis, né? Esgota-se uma velocidade superior à da sua renovação. O exemplo que eu coloquei aqui, para ficar mais prático vocês entenderem, é o carvão, o petróleo e o gás natural, que são recursos que nós utilizamos atualmente e que eles não vão se renovar. Quando você
esgota um poço de petróleo até o final, ele não se renova. Então, isso é fato. Então, o gás natural é a mesma coisa, e o carvão, que a gente está falando de carvão mineral, tá? Não é esse carvão vegetal que a gente faz churrasco, não, é carvão mineral. Os renováveis não se esgotam com grande facilidade devido à rápida velocidade de renovação e capacidade de manutenção. Eu coloquei aqui os recursos biológicos, né, hídricos e as fontes de energia alternativas, como por exemplo solar, eólica, energia das marés, enfim, essas energias aí elas não se esgotam, não, elas se renovam rapidamente. Aqui um pouco dessa comparação, recursos renováveis e não renováveis. Os renováveis, os hídricos, grande parte deles, né? Biológicos e energias alternativas. Eles falam, hídricos? Como assim hídricos? Porque a água não se acaba, né? A água é um ciclo, então ela são 3 estados, líquido, sólido, gasoso, chove novamente. Então ela vai sempre existir água no planeta. Então ela não se esgota de maneira tão rápida. Porque então fala que tem que preservar, tem que economizar água, porque a gente usa muito mal, não usa de maneira eficiente. Então esse o grande fator. Mas a água se renova e acredito eu que não vai acabar nos próximos milhares de anos, tá? Não renovável, energia fóssil, né? Que queima, minérios, vários tipos de minério, como carvão mineral, por exemplo, e energia nuclear também, que você tem que enriquecer o urânio. O urânio é uma fonte de energia que pode acabar. Então, esses são alguns exemplos de energia renováveis e não renováveis. Os recursos não renováveis são recursos que se esgotam a uma velocidade superior à da sua renovação, que podem ser alguns milhões de anos. Então, o petróleo, por exemplo, você tira ele lá, ele pode até se renovar, criar outro poço, mas vai demorar milhares de anos, tá? E os renováveis não se esgotam facilmente. Exemplo, a água, a energia solar, os ventos, por exemplo, né, que eu coloquei na imagem. Classificação desses recursos, né, atendendo à natureza. Os minerais que constituem a crosta terrestre, eu coloquei aqui materiais metálicos e não metálicos. Os biológicos, né, materiais e energia que o homem pode obter a partir de outros seres vivos, como por exemplo a madeira. Recursos hídricos, quantidade de água superficial e subterrânea que está à disposição para uso do homem, né? Que todos nós sabemos que tem pouca água potável à disposição do homem, né? Se a gente for pegar, levando em conta o número de pessoas no mundo. E energético, engloba qualquer fonte de energia. Eu coloquei aqui combustíveis fósseis, que é aquele que se queima para ter energia. A energia nuclear e outras fontes alternativas, como solar e aqui nós utilizamos aqui no Brasil, que é essa energia através das águas, né, das represas, enfim, hidrelétricas, são essas classificação desses recursos. Qual a importância da utilização sustentável dos recursos naturais, né? Então, a gente quando coloca isso, esbarra numa coisa chamada desenvolvimento sustentável. O que é isso? Nada mais para nós encerrarmos aqui, ele procura satisfazer as necessidades das populações atuais, sem comprometer a capacidade das gerações futuras, satisfazer as suas próprias necessidades. Então, desenvolvimento sustentável você tem que ligar ao uso dos recursos naturais de maneira que possa ficar para as próximas gerações. Próximas gerações a gente está falando não é de o seu filho, o seu neto, não, é tipo milhares de anos para frente. Então, se a gente não tiver essa consciência de sustentabilidade, não vai adiantar nada, porque a gente vai deixar um planeta realmente sem recursos para as próximas gerações, que nem todo mundo fala. Como a gente pode fazer isso, professor? A gente pode demorar menos no banho, escovar os dentes e desligar a torneira, usar menos plástico, várias coisas que você pode fazer na sua casa, reciclar mais materiais, destinar o lixo para o lugar certo. Tem várias coisas aí que vocês podem estar fazendo. Lógico, é pouco?
mas não podemos salvar o mundo sozinho, né? Então é de maneira formiguinha mesmo, é uma coisa aqui, outra coisa ali, jogando o lixo no lugar certo, enfim. É dessa forma que a gente vai deixando o planeta mais sustentável. Bom, meninos, é isso, tá? Na próxima aula online a gente avança mais sobre esse tema e qualquer dúvida que vocês tenham lá sobre o portfólio lá, o que é que vocês vão ter que fazer, só ir lá no fórum, que eu, na medida do tempo e do possível, vou tentando esclarecer para vocês, tá? Muito obrigado pela atenção de todos.